E começando a revisão do capítulo 17 de Boruto TBV, o capítulo tem início com a Sarada lembrando e remoendo as palavras ditas pela Sumire no capítulo passado, a deixando claramente desconcentrada e desconfortável mais uma vez, algo que o Mitsuki aparentemente percebe mais uma vez. Enquanto isso, Matsuri e Ryu discutem sobre a pista que acabaram de encontrar, onde a Matsuri explica que foi uma pista colocada pelo próprio Boruto ali, e que certamente ele estava ali por perto, ou pelo menos era o que as árvores estavam lhe dizendo, deixando Ryu confuso, já que não havia nenhuma árvore no deserto. Mas a Matsuri explica que elas estavam por toda parte, até mesmo nas profundezas da terra, possivelmente se referindo a raízes. Voltando para o lado dos heróis, a Yodo parece conseguir escutar toda a conversa deles, mesmo que a longa distância. Há até um painel dando um close em sua orelha, indicando que talvez ela esteja usando as habilidades de super audição que vimos ela usando durante os conteúdos originais para o arco do exame de Chunin no anime de NNG. Um detalhe até que bem interessante. Bom, a Yodo fala sobre o que eles estão conversando e até destaca que a Matsuri parece ter um poder sensorial, portanto logo ela iria descobrir onde eles estavam. E após o Konohamaru chamar a atenção da Sarada mais uma vez por estar desconcentrada, a Yodo pergunta se eles poderão trazer o Shinki ao normal ao derrotar o Ryu e obter a alma espinhosa dele. Konohamaru responde que se as informações estiverem corretas, tudo vai dar certo, e a Yodo se sente motivada em dar o seu máximo, porém o Araya pede para que ela não faça nenhuma loucura. E assim eles acabam tendo uma pequena discussão onde a Yodo se mostra disposta a fazer o que for preciso para salvar o Shinki, até que o Konohamaru os interrompe, até mesmo a Sarada percebe que o clima estava tenso entre os dois. Prosseguindo, Konohamaru dá início à missão mesmo com o Mitsuki meio receoso, tendo dúvidas se vai dar certo ou não. Basicamente, eles entram em contato com Ryu e Matsuri amigavelmente, como se estivessem seguindo os rastros do Boruto exatamente como eles. O contato com Konohamaru deixa Matsuri sem jeito, tímida na frente dele, o que também deixa o Ryu confuso sem saber o que está acontecendo e por que ela está tendo essa reação. Ao mesmo tempo, há um flashback onde Shikamaru e Konohamaru discutem detalhes sobre a missão. Em resumo, Shikamaru explica que para derrotar as Shinjus era crucial recuperar as suas almas espinhosas e revela que ao retornar a alma espinhosa ao corpo original da pessoa que foi transformada em árvore, ela pode ser salva. Mas por outro lado, se eles não conseguirem recuperar as almas espinhosas, as Shinjus continuariam revivendo assim como o Hidari que eles assumem estar vivo. Mas é aí que o Konohamaru faz um pequeno questionamento ao Shikamaru, onde ele conseguiu essas informações que iam muito além do que eles conseguiram no interrogatório com Boruto. Mas o Shikamaru obviamente desconversa e diz que a origem das informações é extremamente confidencial, só ele poderia julgar a veracidade delas. Sendo assim, o Konohamaru apenas aceita e o Shikamaru continua a explicação, dessa vez falando sobre a estratégia para lutar contra as Shinjus com base nessas informações. Basicamente, por mais que as Shinjus fossem consideradas inimigas e eles tivessem que lidar com elas, já que elas tinham pessoas de Konoha como alvo, se assume que elas não eram essencialmente malignas. Elas eram como filhotes de feras recém-nascidas, apenas seguindo seus instintos, seres puros, sem qualquer tipo de intenção maligna. Mas também era por conta dessa pureza que eles eram perigosos. Portanto, o plano era que eles fizessem amizade com as Shinjus, as domando como filhotes inocentes e as apunhalando pelas costas quando elas abaixassem a guarda. Um método que, segundo o próprio Shikamaru, o Naruto não adotaria, mas ele era diferente. Por mais cruel que fosse, aquela ainda era a melhor estratégia contra seres que superavam a compreensão humana. Voltando ao presente, a Matsuri, ainda sem jeito, pede para que o Ryu fale por eles, se escondendo atrás dele toda tímida. E após eles se apresentarem devidamente, o Konohamaru propõe que eles cooperem. Nisso, ele também propõe que eles deveriam se dividir para investigar a área. Sarada e Mitsuki ficariam com o Ryu, enquanto Konohamaru ficaria com a Matsuri. Enquanto Sarada e Mitsuki conduzem o Ryu para onde Araya e Oda estão, eles conversam e o Ryu mostra toda a sua ingenuidade, considerando os ninjas de Konoha boas pessoas, entendendo até porque o Jura respeita tanto eles, apesar de também confessar que estava preparado para matar geral quando deu de cara com eles. Voltando ao flashback da conversa entre Shikamaru e Konohamaru, o Shikamaru revela a razão de ter escolhido especificamente o Konohamaru e por que a Matsuri havia o escolhido como alvo, porque ela estava apaixonada por ele. Portanto, eles deveriam usar o estado de confusão que ela ainda poderia estar por não entender os seus sentimentos e tirar vantagem disso. E também explica que se caso Matsuri e Ryu aparecessem no mesmo lugar, eles deveriam dar um jeito de separá-los de forma amigável, exatamente como eles estão fazendo, tomando todo o controle da situação. Voltando ao presente, Konohamaru e Matsuri vão até um lugar isolado e sentam para conversar até que a Matsuri, ainda confusa com os seus sentimentos, se sinta melhor.
Enquanto isso, o Koji contacta Eida para saber o que está acontecendo. No esconderijo, ele e o Boruto conversam sobre o que está acontecendo. Por enquanto, tudo está indo de acordo com o planejado. O que deveria acontecer a partir daí é Sarada e os outros eliminando o Ryu e em seguida se juntando ao Konohamaru para atacar a Matsuri. Esse seria o desenvolvimento ideal. Mas é aí que o Boruto questiona o Koji sobre a chance deles falharem. O Koji até tenta desconversar, mas o Boruto sabe que eles estão enrolando. Mas independente das chances, ele afirma que o Boruto não deveria agir para não chamar a atenção do Jura, e que de todas as coisas ele só não poderia perdê-lo. E chegando ao final do capítulo, em Konoha, o Jura reaparece em uma livraria como um cliente qualquer, comprando livros, pagando e tudo mais. Creio que com algum dinheiro no esconderijo da cara. O Shikamaru, por sua vez, segue tudo o que o Koji disse no último capítulo, tratando a aparição dele sem alarde. Uma cena que consegue até ser bem engraçada pela reação do balconista. Em paralelo, no laboratório do Amado, ele finalmente é confrontado pelo Kawaki, querendo tirar os seus limitadores daquele jeito bem poucas ideias do Kawaki, e assim o capítulo termina. Agora, indo para as considerações finais, como já era de se esperar de um primeiro capítulo de volume ou de início de um novo arco, ele não seria muito frenético. Obviamente, a luta em si não iria acontecer logo de cara. Quase sempre, quando a luta é mais planejada, fazendo parte de uma emboscada, há uma preparação antes da batalha em si, e é o que estamos vendo aqui. Basicamente, aquele típico capítulo de transição que introduz uma situação que vai se desenrolar diretamente no próximo. Um capítulo que se completa com o próximo. O foco aqui foi muito mais situar o leitor sobre o objetivo dessa missão, por que alguns foram escolhidos para essa missão e como eles podem derrotar inimigos que em teoria são superiores, e introduzir a tão esperada conversa entre Amado e Kawaki. Detalhes que eu acho que faltaram serem abordados ou melhor explicados em certa medida no último capítulo, mas que esse conseguiu entregar muito bem. Apesar de que eu diria que foi um belo desperdício de espaço dedicar todo um capítulo a esses detalhes. A sensação que me passa é que esse capítulo em parte só enrolou, talvez para segurar o conteúdo do volume, diferente dos capítulos do volume 4 que não tiveram tanto conteúdo assim, mas tiveram um ritmo ok. Sinto que poderiam ter ido mais direto ao ponto em alguns trechos da explicação do Shikamaru, onde ele acabou sendo redundante, ou até terem deixado de desperdiçar 2 páginas com a Sarada tendo um flashback sobre algo que a Sumire disse no capítulo passado. Eu acho que um painel com ela meio avoada já bastaria para passar a mensagem sobre o que ela está pensando. Bom, em geral, eu diria que esse foi um dos capítulos mais fracos de TBV até agora, mais pelo pouco conteúdo e ritmo do que pelo conteúdo em si. Eu não tenho muito o que extrair desse capítulo, mas há alguns detalhes que valem a pena serem destacados. A Yoda usando a super audição foi um detalhe muito bem-vindo ao meu ver, mais um lembrete de que, por mais que o anime e o mangá sigam continuidades diferentes e que algumas coisas sejam exclusivas do anime até agora, alguns elementos do anime podem acabar sendo introduzidos ao mangá eventualmente. Isso me deixa até mais esperançoso com relação ao Jogan aparecer no mangá, por exemplo. Tivemos uma melhor ideia da extensão das habilidades da Matsuri, essa habilidade de conversar com as plantas, por assim dizer. Pode ser uma forma de se usar o Mokuton, que curiosamente lembra muito uma habilidade que o Zetsu tinha na guerra, sendo capaz de se comunicar através das raízes no solo. Talvez essa habilidade sensorial da Matsuri funcione de forma parecida. O detalhe da Matsuri ficar apaixonada pelo Konohamaru pode até ser algo meio bobo à primeira vista, destoando um pouco da atitude desinibida que ela mostrou ter nos últimos capítulos, mas esse detalhe em particular pode muito bem indicar que as Shinjus conservam algum sentimento ou personalidade de seus originais, bem como já se acreditava. Já que, supostamente, a Moegi ama o Konohamaru romanticamente. O anime até mostra sutilmente ela tendo um certo ciúme da Hanabi quando ela interage com o Konohamaru. Mas enfim, o ponto é que esse pode ser um detalhe muito importante para o futuro das Shinjus, seja elas como antagonistas ou como possíveis aliadas. Algumas Shinjus podem se tornar aliadas no futuro caso a personalidade de seus originais aflore completamente nelas, ou hesitar no meio de uma luta contra um ente querido, o que seria uma ótima forma de equilibrar as lutas entre Matsuri Hidari e o núcleo de Konoha. Eu realmente ando sentindo, especialmente depois desse capítulo, que vai rolar um cenário à la Formigas Quimeras de Hunter x Hunter. Eu não ficaria surpreso se no final de tudo acontecesse uma divisão entre as Shinjus.
Uma parte continuaria seguindo seus instintos e o objetivo final de se tornar uma Shinju completa, provavelmente o Mamushi por ser o mais sádico e selvagem entre eles, baseado num vilão de fato, e quem sabe a Matsuri, que não deve morrer agora, afinal eu acho que ela ainda tem que enfrentar o time 10, sem falar que ela pode sair de toda essa situação marcada emocionalmente pela traição do Konohamaru, quem sabe até dando motivos para que ela enxergue Konoha como inimigos. E outra parte deixando seus instintos animalescos de lado ao se tornarem cada vez mais humanos, ou no mínimo recuperarem memórias e características de suas vidas passadas, querendo apenas conviver com os humanos, se tornando eventuais aliados. Possivelmente o Hidari, à medida que talvez possíveis partes da personalidade do Sasuke forem aflorando nele. Enquanto o Jura seria uma figura mais neutra, que após entender mais sobre o mundo e os humanos através de livros ou interações, se tornaria ou um aliado ou uma ameaça. Eu também dou um destaque especial ao plano de lidar com as Shinjus. À primeira vista pode até parecer a forma mais eficiente de lidar com a situação, mas ao mesmo tempo pode nos trazer uns dilemas existenciais e morais bem interessantes em relação às Shinjus. Porque quem são os verdadeiros vilões aqui no final das contas? O que dá direito a Konoha de se aproveitar da inocência e matar a sangue frio, seres que acabaram de nascer, que não sabem a diferença entre o certo e o errado e que não têm culpa por existirem? A mesma inocência que faz com que eles sejam perigosos e imprevisíveis é a mesma inocência que tornam eles basicamente uma tela em branco, que podem aprender e seguir um caminho positivo se forem devidamente guiados e educados. Por mais que os ninjas tecnicamente não tenham muita escolha, porque por enquanto matar as Shinjus talvez seja a única forma de libertar quem está preso nas árvores, de certo ponto de vista são eles quem estão agindo como vilões aqui. Esse plano mostrou a mentalidade mais fria e pragmática do Shikamaru, que foi muito bem retratada no capítulo 488 de Naruto, onde ele estava disposto a matar o Sasuke por um bem maior, e nas novels onde ele ameaçou Kurotsushi Chojuro. E também nos lembrando que os ninjas, mesmo de Konoha, ainda são armas humanas que seguem ordens, e que coisas como enganação e assassinato fazem parte de algumas missões que eles têm que fazer. Com Shikamaru o buraco é bem mais embaixo, a gente realmente está vendo com ele detalhes da verdadeira natureza dos shinobis e das decisões até arbitrárias que um Hokage tem que tomar. O que seria impossível de se ver no mandato pacífico do Naruto. Bem como eu já disse quando o Shikamaru foi revelado como Hokage, ele não é o Hokage que Konoha merece, mas é o Hokage que Konoha precisa num momento turbulento. Só ele tem a frieza de tomar certas decisões pelo bem da vila que seriam impossíveis de serem tomadas pelo Naruto por serem extremamente questionáveis moralmente. Ele é praticamente um Danzolite, por assim dizer, menos sombrio e extremista, mas ainda assim disposto a fazer qualquer coisa pelo bem maior. Apesar de ainda não ter ficado tão claro se isso tudo é ideia do Shikamaru ou se ele está apenas seguindo o que o Code disse, que é alguém tão pragmático quanto ele. Aliás, o fato do Code estar tentando esconder as chances de falha dessa missão do Boruto abre um precedente para a possibilidade dele não estar dizendo toda a verdade ao Boruto sobre suas visões. O Code é totalmente orientado a alcançar o melhor resultado e fará de tudo para salvar o mundo. Se ele tiver uma visão em que algumas pessoas morrem, mas isso leva para um dos poucos caminhos que acabam em vitória para o lado deles, certamente ele seguirá. Eu não duvido que talvez ele até saiba que algumas pessoas vão morrer em alguns dos eventos que ele está preparando para a vitória, mas não conta ao Boruto por não ter certeza de como ele reagiria. Isso sinceramente criaria uns conflitos bem interessantes. De resto, eu sei que talvez algumas pessoas não estejam gostando do fato da Sarada estar sendo afetada pelas lembranças das falas da Sumire. Ai meu Deus, eu não gosto desse plot de triângulo amoroso, a Sarada está sendo resumida a romance, todas as personagens femininas apenas falam sobre amor e blá 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 blá. Mas sinceramente, cara, quem tá reclamando disso, por acaso leu mais de 2 mangás na vida? Porque não é possível, pô. Ô, na boa, vamos parar com essa porra. Vamos fingir que em maioria dos Battle Shonens mais famosos não é a mesma coisa? Que a heroína e muitas personagens femininas em volta do protagonista podem até ter um draminha mais pessoal quando são introduzidas, mas que em 90% da obra são essencialmente focadas em romance ou que isso faz parte essencial do desenvolvimento e crescimento delas? Olha, vamos falar a verdade aqui, que eu e vocês que estão reclamando sabem muito bem.
O tema do romance não estraga ou diminui nenhuma personagem ou obra. Uma personagem feminina tendo boa parte de seu caráter construído em cima do romance não a torna ruim de qualquer forma. E Boruto em si é uma obra que fala muito sobre as diferentes formas de amor, sejam elas fraternais, paternais, românticas, etc. E como isso pode influenciar as ações dos personagens, especialmente nos últimos capítulos. Vários personagens de Boruto agem ou possuem objetivos em função do amor que eles sentem por alguém. Kawaki, Eida, Boruto e até o próprio Amado. Eu não ficaria surpreso se o próprio amor seja o responsável por salvar o mundo ou mudar algum destino inevitável quando a principal ameaça aos Shinjus, especialmente o Jura, descobrirem o que é esse sentimento. A Sarada, em parte, sendo movida pelo amor que ela tem pelo Boruto, faz mais sentido aqui do que qualquer outra coisa. Quem tá reclamando disso tá fazendo isso de birra, porque aceita a mesma coisa em outras obras e até gosta. E falando na Sarada em si, eu diria que tudo que ela tá pensando em relação à fala da Sumire sobre entender os sentimentos alheios faz parte essencial do desenvolvimento dela no geral, não só no lado romântico, mas em seu objetivo de se tornar Hokage, porque uma das maiores qualidades do Naruto é justamente a compreensão dos sentimentos das outras pessoas. Eu não duvido que as palavras da Sumire tenham alguma influência até nessa situação, fazendo a Sarada refletir e se questionar sobre os sentimentos desses seres tão inocentes. Só porque eles são monstros, eles merecem morrer assim? Eles também não têm direito a viver, sentir e amar? Ela quer se tornar uma Hokage que propõe e executa uma missão de assassinato tão covarde? Ela vai seguir essa missão? Ela não estaria sendo, no final das contas, como Shikamaru? Tudo tem um motivo para acontecer em um mangá e eu não acho que ela está remoendo as palavras da Sumire por nada. No final, acho que a Sarada vai acabar hesitando graças a essas palavras da Sumire que farão ela falhar na missão, mas ao mesmo tempo salvarão a sua moral como shinobi que segue os passos do Naruto. Uma atitude que está dentro do que se espera da personagem. Ponho na cabeça que, no final das contas, isso aqui não é sobre a Sarada em si, seu objetivo de se tornar Hokage e o caminho que ela vai percorrer para se tornar Hokage. O foco aqui é o Boruto, que inclui os sentimentos da Sarada em volta dele, seja amor ou amizade. Certamente, assim como aconteceu em Naruto, onde todo o caminho para o Naruto se tornar Hokage foi construído em meio às missões de resgate do Sasuke e derrota da Akatsuki, o caminho da Sarada para se tornar Hokage vai ser pavimentado em segundo plano, em cima das ações que ela vai tomar, das missões que ela vai fazer e do reconhecimento que ela vai receber em meio a toda essa situação. E não como alguns fãs dessa personagem imaginam em seus sonhos molhados, com ela sendo uma garota independente, estudando para ser Hokage e se focando unicamente nesse objetivo. Uma das primeiras coisas que a Sarada afirma no capítulo 1 de TBV é seu objetivo de se tornar uma Hokage se espelhando no Naruto e suas ações em relação ao Sasuke, algo que ela acredita que o Shikamaru falhou em ser. Bem como Itachi disse ao Naruto, tornar-se Hokage não significa que as pessoas o reconhecerão, mas quando as pessoas o reconhecem, você pode se tornar Hokage. Nunca se esqueça de seus amigos. Encontrar uma saída para a situação do Boruto e entrar em consenso com a Sumire já fazem parte do caminho para a Hokage que a Sarada quer se tornar. Para a Sarada se tornar a personagem fodona que vocês querem, talvez antes disso ela tenha que passar por essa provação. Eu aposto que ela vai sair dessa situação completamente ou pelo menos parcialmente decidida sobre os seus sentimentos verdadeiros em relação ao Boruto e em como ajudá-lo seguindo seu coração. Toda essa situação é elaborada para desenvolver a compreensão da Sarada sobre suas emoções e em como ela pode entrar em sintonia com elas. Até a forma como a Yodo está agindo, querendo salvar o Shinki a todo custo, pode servir como um espelho para a Sarada enxergar as ações que ela mesma estava tendo anteriormente, e que em parte a Sumire tinha razão, percebendo que o equilíbrio na forma como ela e a Sumire lidam com a situação é a melhor resposta para ajudar o Boruto. Por fim, quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, acho que não tem muito segredo. Acho que deve ser um capítulo bem dividido entre o núcleo em Konoha e o núcleo na missão, com um foco maior na conversa entre Kawaki e Amado e possivelmente assumir se ela aparecerá ali para impedir o Kawaki de machucar o Amado como se espera. Quanto à missão, eu acho que obviamente ela vai falhar, né? O Boruto ali se questionando sobre as chances de falha já indica isso, afinal isso aqui é um Battle Shonen e tem que ter uma lutinha, né? E esse é o melhor momento para acontecer. E também não vamos nos esquecer que essa ainda é a galerinha de Konoha. Com exceção do Mitsuki, que é cria do Orochimaru, não acho que Sarada e Konohamaru, dois seguidores ferrenhos da filosofia do Naruto, terão coragem de matar seres tão inocentes a sangue frio e devem hesitar.
Sem falar que tem a Yodo ali, que pela discussão que teve com o Araya, sem dúvidas vai fazer alguma cagada. Bom, mas como isso vai acontecer? No lado do Ryu, eu imagino que a Sarada vai hesitar na hora H quando for matar o Ryu, fazendo a Yodo agir por conta própria, descontroladamente, e causar um ferimento no Ryu, não o suficiente para matá-lo, mas para deixá-lo ferido e equilibrar a luta. No momento, eu acho que essas Shinjus não têm a mesma capacidade de criar marcas de garra como o Hidari, então elas não conseguiriam recuar para o esconderijo e se regenerar a hora que quiserem, o que pode ser uma ótima vantagem para os heróis. E no lado da Matsuri, imagino que não vai acontecer uma luta em si. Vai ser o Konohamaru tentando enrolá-la, tentando deixá-la longe do Ryu o maior tempo possível. Deve rolar algumas cenas engraçadas dele, sei lá, se declarando pra Matsuri, tentando beijar a Matsuri, ou algo parecido, ficando com vergonha e fazendo caras e bocas. Eu digo isso porque o Konohamaru, antes de tudo, é um personagem de alívio cômico pastelão. Aquele personagem idiota que seguiu Naruto na caixa de papelão no capítulo 2 de Naruto clássico. Esse é o core desse personagem, ele não é o Kakashi. Eu dou minha cara a tapa que ele vai ser colocado em uma situação engraçada, escrota e bizarra aqui. Nem que seja por um momento. Enfim, em geral, eu acho que essa luta vai ser mais focada em derrotar o Ryu. Ele vai ser a primeira Shinju a ser completamente derrotada, até porque o Gaara tem que ser libertado o mais rápido possível, enquanto a Matsuri vai conseguir escapar para enfrentá-los em outro momento, até porque eu acho que ela tem que enfrentar o time 10. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.